Vamos lá, gente. Vou projetar aqui agora o julgado para que a gente possa fazer a análise. Deixa eu localizá-lo aqui. Eu preciso que vocês me confirmem se vocês estão visualizando ele aí. Me confirmem aí, por favor. Alguém abre o áudio aí, me confirma para ver se vocês estão visualizando. Sim ou não? Sim, estamos vendo, Pedro. Ah, tá vendo então, né? Então tá jóia. Vocês estão visualizando o julgado aí. Vamos lá. Vamos lá. Agora voltou aqui para minha imagem. Vamos lá. Isso. O julgado tá aí, né? Vocês estão visualizando ele. Podemos dar início? Vocês estão visualizando aí? Olha só, gente. Olha só. Esse é um julgado do Superior Tribunal de Justiça. Esse é um julgado do Superior Tribunal de Justiça. Os outros julgados com que a gente trabalhou também foram julgados do Superior Tribunal de Justiça. Vamos por partes. Olha só, eu sempre procuro trabalhar com julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Mais do Superior Tribunal de Justiça do que do Supremo Tribunal Federal. Por que do Superior Tribunal de Justiça? Eu opto por julgados do Superior Tribunal de Justiça porque a função principal do Superior Tribunal de Justiça é fazer o controle de legalidade. É fazer o controle de legalidade. E esse controle ele realiza por meio do recurso especial. A principal função dele é fazer este controle de legalidade, verificando se as decisões de instâncias inferiores, se elas deram a correta interpretação à lei federal. Ele faz o controle de legalidade de lei federal. Como nós tratamos a nossa matéria direito penal é lei federal, então os julgados do Superior Tribunal de Justiça, eles nos atendem. E o que acontece? Como eu disse para vocês, via de regra, o recurso principal que há é o recurso no Superior Tribunal de Justiça, o recurso principal que há é o recurso especial. O recurso principal que há é o recurso especial. Nele, o que se questiona por meio do recurso especial? O recurso especial, ele é utilizado pelas partes quando se ataca uma decisão judicial. Você teve uma decisão judicial já, teve primeira instância, teve a decisão dada pelo juiz de direito, se recorreu da decisão do juiz de direito para um tribunal, e do tribunal vai para o Superior Tribunal de Justiça por meio de recurso especial. Do tribunal vai para o Superior Tribunal de Justiça por meio de recurso especial. Olha só, ocorre que cada tribunal ele tem uma regulamentação própria interna. Os tribunais eles têm regulamentação própria interna e, por vezes, essa regulamentação prevê um recurso que, inclusive, não está nos códigos de processo.
prevê um recurso que não está nos códigos de processo. Esse recurso próprio de regimento interno, ele consta aqui. Esse que nós vamos tratar dele hoje, ele é um recurso próprio de regimento interno. Vejam vocês, aqui se trata não de um recurso especial, aqui se trata de um agravo regimental no recurso especial. Agravo regimental no recurso especial. O que quer isso dizer? Nós tivemos uma decisão de primeira instância, aqui se trata de crime doloso contra a vida. Crime doloso contra a vida, nós sabemos que a decisão de primeira instância é feita por meio de tribunal do júri. Então, nós tivemos uma decisão do tribunal do júri. Essa decisão, houve recurso. Vocês estão vendo logo em cima que consta agravo regimental no recurso especial, número 1.553.373 de São Paulo. Então, vocês vejam que se trata de um crime doloso contra a vida, portanto, a primeira instância para este tipo de crime é o tribunal do júri, que é competente para o processo de crimes dolosos contra a vida. Então, nós tivemos a primeira instância, um tribunal do júri, de uma comarca do interior de São Paulo, vocês estão vendo aí que o recurso é de São Paulo. Na sequência, houve um recurso para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o júri é a Justiça Estadual, então houve um recurso para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e, na sequência, houve um recurso para o Superior Tribunal de Justiça. Nós tivemos um recurso para o Superior Tribunal de Justiça por meio de um recurso especial, me acompanhe. Tribunal do Júri, primeiro juiz de primeira instância. Na segunda instância, o Tribunal de Justiça, uma vara de novo, primeira instância, um Tribunal do Júri de uma comarca do interior de São Paulo, ou mesmo da capital, porém, um Tribunal do Júri. Segunda instância, o Tribunal de Justiça de São Paulo. Desta decisão do Tribunal de Justiça, se recorreu para o Superior Tribunal de Justiça por meio de um recurso especial. Mas vejam vocês que esse julgado que nós vamos tratar agora, ele é um agravo regimental no recurso especial. Agravo regimental no recurso especial. O que quer isso dizer? Houve um recurso do recurso. A pessoa recorreu do Tribunal do Júri para o Tribunal de Justiça, perdeu, ou pelo menos a decisão não lhe foi inteiramente favorável. Do Tribunal de Justiça, ela interpôs um recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, perdeu o recurso especial, então ela entrou com um agravo regimental sobre este recurso especial. E vejam vocês, ela entrou com um agravo regimental sobre este recurso especial, e esse agravo regimental, ele é um recurso previsto na regulamentação interna do STJ. Então, prestem atenção, só para vocês entenderem por que muitas vezes o processo no Brasil demora tanto. Nós tivemos um julgamento do Tribunal do Júri foi para o Tribunal de Justiça de São Paulo, do Tribunal de Justiça de São Paulo foi para o Superior Tribunal de Justiça para análise de um recurso especial, e dentro do próprio Superior Tribunal de Justiça, depois do réu ter perdido, do réu ter perdido no recurso especial, ele entrou com um recurso do resultado do recurso especial. E que recurso foi esse que ele entrou? Com um agravo regimental contra a decisão do recurso especial. E esse foi para o próprio Superior Tribunal de Justiça. Então, neste caso aqui, o Superior Tribunal de Justiça ele atuou duas vezes. Primeiro, ele julgou o recurso especial, o réu perdeu, o recorrente, perdeu. Tendo ele perdido, ele entrou com um novo recurso, que é o agravo regimental, que é esse que nós vamos ver agora, um agravo regimental no recurso especial, e quem decide é o mesmo Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça, nesse caso,
manifestou-se duas vezes. Duas vezes. Vejam vocês. 4 decisões, primeiro do júri, depois do Tribunal de Justiça de São Paulo, depois do Superior Tribunal de Justiça, num recurso especial, e novamente do Superior Tribunal de Justiça, agora num agravo regimental. 4 decisões no mesmo caso. Por isso que demora tanto, né? Vamos lá. Olha só, me acompanhe aí. Consta como relator do recurso especial, do agravo regimental, esse é um agravo regimental, consta como relator o ministro Jorge Mussi. Os tribunais superiores, os tribunais de justiça, como aqui o de Minas, ou tribunais regionais federais, que hoje são só 5, está indo para o 6º. Eles são compostos, os juízes que nele trabalham são chamados de desembargadores. Nós temos o juiz de direito aqui embaixo, na comarca de primeira instância, e nos tribunais de justiça nós temos os desembargadores. Na Justiça Federal, na primeira instância, nós temos os juízes federais, na segunda instância nós temos os desembargadores. Nos tribunais superiores, que são Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, nesses tribunais superiores, os julgadores, os juízes são chamados de ministros. Então, nós temos aqui o relator, é o ministro Jorge Mussi, relator. O que compete ao ministro relator? Compete ao ministro relator exatamente fazer o relatório. Compete a ele fazer o relatório do processo e, além de fazer o relatório do processo, julgar. E, além de fazer o relatório do processo, votar. Ele tem uma função a mais do que os outros integrantes da turma. Ele tem uma função a mais do que os outros integrantes da turma, porque ele não só vota. Ele vota e ele faz o relatório e vota. Os outros só votam. Tranquilo? Olha lá, quem é agravante neste recurso? Mais uma vez, é um agravo regimental. Se é um agravo regimental, aquele que recorre é chamado de agravante. Quem é agravante? O agravante aqui é o José Jerônimo de Lima, é um réu preso. Seus advogados, Leopoldo Stefano Gonçalves Leone, Louveira e outros advogados. Vocês vejam que são advogados de São Paulo, a OAB está aí, SP 194.554. O agravado é o Ministério Público do Estado de São Paulo. Toda vez que nós temos uma decisão judicial, toda vez que nós temos um recurso, o recurso ele é contra uma decisão judicial. Todo recurso é contra uma decisão judicial. Você ataca, por meio do recurso, você ataca uma decisão judicial. Só que, por mais que você esteja atacando uma decisão judicial, por mais que você esteja querendo ver a revisão da decisão judicial, né, a reversão, você quer que a decisão que lhe foi desfavorável, você quer que ela lhe seja favorável pela segunda instância, por mais que o que se ataca seja a decisão, nós sempre ainda temos duas pessoas no polo na segunda instância. Do mesmo jeito que na primeira instância nós temos duas pessoas, na segunda instância nós também temos recorrente e recorrido. Aqui, no caso, se trata de um crime doloso contra a vida. Crime doloso contra a vida, quem sempre propõe é o Ministério Público, né? Ele que atua é ele quem propõe a ação penal, é o promotor de justiça quem propõe a ação penal de crimes dolosos contra a vida, crimes de homicídio. Então, quem está recorrendo é o réu, então, por isso, o recurso é um agravo, ele é agravante. Quem está no polo contrário, por se tratar de uma ação penal pública, quem está no polo contrário é o Ministério Público, por isso que ele é agravado, o Ministério Público do Estado de São Paulo. Pois bem, primeira parte aí do recurso, vocês vejam que nós temos a ementa. O que é a ementa? A ementa é um resumo. A ementa é um resumo do julgado. O julgado nós temos ele na íntegra, onde consta ementa, relatório e votos. Nós temos ementa, relatório e votos. E, além disso, nós temos
apenas a ementa. Normalmente, quando a gente faz busca por jurisprudência, você faz buscas por julgados, por qualquer motivo, os julgados trazem apenas as ementas. Quando você, se você quiser se aprofundar no julgado, aí que você vai e pede, na internet, pede para abrir o inteiro teor do julgado. Mas o que vocês têm que saber? A ementa, ela é um resumo. A ementa, ela é um resumo do julgado. Ela é um resumo do julgado, no caso deste julgado aqui. Vamos lá, ementa. Agravo regimental em recurso especial. Como disse vocês, foi um recurso do recurso especial. Homicídio qualificado por motivo fútil e por emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Nós temos aqui, então, homicídio duplamente qualificado. Artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4. Qualificado por motivo fútil e qualificado por recurso que dificultou a defesa, da vítima. Pois bem, dosimetria da pena. Utilização da segunda qualificadora para exasperar a pena base. Possibilidade. Vejam vocês, a ementa, ela é bem curtinha, bem resumidinha mesmo. Daqui já dá para nós vermos, e vocês vão ver ao longo do recurso, que não se está atacando aqui, por meio deste recurso, que sequer não é nem absolvição. O que se está questionando aqui neste recurso é a pena aplicada. O recorrente, aqui no caso o agravante, o réu preso, ele está atacando a forma pela qual foi feito o cálculo da pena. Ele não está nem pedindo a absolvição, ele está atacando a forma pela qual se chegou à pena. 1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de ser admissível, quando reconhecida a incidência de duas qualificadoras, que uma delas seja utilizada para tipificar a conduta qualificada e a outra para fins de exasperação da pena base. Precedentes. Nós vimos isso aí quando a gente falou de apenação. Quando se vocês se recordam lá, quando a gente começou a falar de apenação, o que nós dissemos? O cálculo de pena se faz em 3 momentos. Nós temos, num primeiro momento, o juiz considera as circunstâncias judiciais, está lá no artigo 59, e com base nas circunstâncias judiciais, ele chega ao que se chama de pena base. Na sequência, no segundo momento de cálculo, ele vai para circunstâncias agravantes e atenuantes, e no terceiro momento, ele vai para as causas de aumento e de diminuição. Então, são 3 momentos, são 3 operações matemáticas que o juiz faz para se chegar à pena final. O que ocorreu aqui? E nós falamos disso quando falamos de pena. Quando nós temos um crime que seja duplamente qualificado, o homicídio, quando vocês forem estudar, o parágrafo 2º, ele traz várias situações de qualificação. Ele estabelece que para o homicídio simples, a pena é de 6 a 20, porém, para o homicídio qualificado, a pena é de 12 a 30. 12 a 30. No homicídio qualificado, desde que esteja presente qualquer das qualificadoras, como estou falando para vocês, são várias, a pena começa de 12 anos. Neste caso aqui, a pessoa foi condenada com 2 qualificadoras. Motivo fútil é uma, e recurso que dificultou a defesa da vítima, outra. A pessoa foi condenada com 2 qualificadoras. Quando nós temos a presença de 2 qualificadoras, o que se faz para fim de apenação? Você pode, e o Superior Tribunal de Justiça já é tranquilo com relação a isso, você pega uma das qualificadoras e a utiliza apenas para fim de poder tratar o crime como qualificado e então começar com a pena superior, não é isso? Você pega uma das qualificadoras e joga ela para fim de tipificação,
para que se comece com a pena na forma qualificada, ou seja, como eu disse para vocês, homicídio simples de 6 a 20, homicídio qualificado de 12 a 30. Pega-se uma dessas qualificadoras e a mantém para que o crime permaneça como qualificado, e então parta-se da pena de 12 anos, e a outra qualificadora, o que faz com ela? Você pode pegar a outra qualificadora e jogar ela lá atrás, e a utilizar na primeira fase do cálculo de pena, que é a utilizar como uma circunstância judicial. Você a utiliza como uma circunstância judicial. Nós temos a previsão dessa possibilidade. E voltemos ao 1 aqui, quando fala: o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência dessa Corte Superior, no sentido de ser admissível quando reconhecida a incidência de duas qualificadoras, aqui no caso nós temos duas, que uma delas seja utilizada para tipificar a conduta e a outra seja utilizada para a exasperação da pena base. Pena base, primeira fase, artigo 59. Precedentes. Toda vez que numa ementa nós temos assim precedentes, a palavra precedentes, o que você pressupõe? O que precedentes quer dizer? Precedentes quer dizer que nós temos outros julgados no Superior Tribunal de Justiça neste mesmo sentido. Qual sentido? Quando temos duas qualificadoras, uma é usada para tipificar e a outra é usada para exasperar a pena lá na primeira fase, na fase do artigo 59. Pena base, exasperação, valoração negativa das circunstâncias judiciais, fundamentos exorbitantes do tipo penal violado, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, motivação idônea, ausência de bis em idem. Pena base, exasperação, valoração negativa das circunstâncias judiciais, fundamentos exorbitantes do tipo penal violado, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, motivação idônea, ausência de bis em idem. Mais uma vez, a ementa ela sempre é muito resumida. Para você entender na íntegra um julgado, convém que você leia o julgado totalmente. Mas daqui a gente já extrai que nós tivemos uma exasperação da pena base. A pena base foi aumentada, aquele primeiro cálculo. Considerou-se o quê? Que as circunstâncias judiciais fez-se uma avaliação negativa das circunstâncias judiciais. A pena base não se leva em consideração as circunstâncias judiciais de 59. Foi feita uma valoração negativa delas. Levou-se em consideração culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Todas essas constam lá no artigo 59. A culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime constam lá no artigo 59 como sendo fundamentos para se ter um aumento de pena. Fundamentos para se ter um aumento de pena nesta primeira fase do cálculo. Ausência de bis in idem. O que é bis in idem? Bis in idem, nós já falamos disso também quando falamos de cálculo de pena. Ocorre o bis in idem quando o juiz considera o mesmo fundamento duas vezes para aumentar a pena. Nós não temos várias fases. Na verdade, primeiro você tem a tipificação. Você tem se o homicídio foi simples, se foi qualificado. Primeiro você tem a tipificação. Depois você, tipificado o crime, compreendeu-se que é homicídio simples, partimos de 6 anos. Compreendeu-se que é homicídio qualificado, partimos de 12 anos. Feita esta primeira análise, nós passamos para as seguintes. Quais são? A apenação, que são em 3 fases. Quando se fala que não pode ocorrer bis in idem, o que quer dizer? O juiz não pode considerar o mesmo fundamento para tornar o crime como qualificado, e depois de tornar o crime qualificado pelo fundamento X, ele não pode utilizar esse mesmo fundamento X
para aumentar a pena nas fases seguintes, porque o crime deixou de ser simples e passou a ser qualificado pelo fundamento X. Se ele novamente se utilizar do fundamento X para aumentar a pena, quando do cálculo, quando das operações matemáticas que são feitas em 3 fases, ele vai estar ocorrendo em bis em idem, ou seja, usar o mesmo fundamento 2 vezes. E isso não pode ocorrer. Aqui na ementa, a gente vê que o tribunal já entendeu que, no caso deste julgamento, houve ausência de bis em idem. Não houve consideração de mesmo fundamento 2 vezes para aumento de pena. É isso que a gente já extrai aqui, mesmo que ainda de forma resumida. Número 1. A dosimetria da pena é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger fundamentadamente o quantum ideal da sanção a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando... Deixa eu ver aqui. Eu preciso que vocês me façam um questionamento no áudio, viu, gente? Bis em idem é julgar o mesmo caso 2 vezes? Não. Bis em idem aqui, que está sendo referido, não é julgar o mesmo caso 2 vezes. O bis em idem aqui é você considerar 2 vezes o mesmo fundamento para fim de aumento de pena. Você não pode considerar o mesmo fundamento mais de uma vez para fins de aumento de pena. Não é julgar o mesmo, não é responder pelo mesmo crime 2 vezes, não. Neste caso a que nos estamos referindo, é considerar o mesmo fundamento para aumentar, considerar o mesmo fundamento mais de uma vez para aumentar a pena. Vocês lembram quando nós falamos de apenação? Primeiro você tem a tipificação, depois você considera circunstâncias judiciais, depois você considera agravantes e atenuantes, depois você considera causa de aumento e diminuição, para só aí chegar à pena. O juiz não pode considerar o mesmo fundamento mais de uma vez nessas 4 etapas. Se ele considerar o mesmo fundamento mais de uma vez, ele vai estar incidido em bis em idem. Quando aqui na ementa nós já consta que a ausência de bis em idem é porque o Superior Tribunal de Justiça, nesse julgado aqui, ele entendeu que no caso recorrido não houve bis em idem, como quer o recorrente. É óbvio que o recorrente quer que o Superior Tribunal de Justiça entenda que houve bis em idem, porque se o Superior Tribunal de Justiça entender que ocorreu bis em idem, a pena vai ser reduzida. Se o Superior Tribunal de Justiça entender, não, o fator X foi considerado 2 vezes, então nós vamos ter que reduzir essa pena aí. Aumentou-se 1/6 pelo fator X, e no momento seguinte aumentou-se 1/6 de novo pelo fator X, está errado. Nós vamos ter que reduzir a pena em 1/6. Entendeu? Esse é o propósito do recorrente. Só que da ementa aqui nós já concluímos que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que não houve bis em idem. A dosimetria da pena é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger fundamentadamente o quanto ideal da sanção a ser aplicada um momentinho. Afigura-se idôneo o quanto ideal da sanção a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando a prevenção e a repressão do delito praticado. E aí eu vejo para vocês como é que é interessante a gente rever julgado, a gente está sempre vendo uma coisinha ou outra. Lembram quando nós falamos qual o propósito da pena, para que serve a pena? A pena serve para 2 coisas, para prevenir e reprimir. Tá aí, ó. O juiz ele tem que fazer o cálculo da pena com que propósito? Com que propósito no cálculo de pena? Qual é o propósito final? O propósito final é se aplicar a pena à pessoa, uma pena que seja suficiente para prevenir e para reprimir o crime praticado. É o duplo propósito da pena. 2. Afigura-se idôneo o desvalor atribuído pela instância ordinária à culpabilidade do agente, pois, para tanto, considerou a elevada intensidade do dolo, marcado pela aquisição da arma de fogo dias antes do homicídio praticado,
circunstância suficiente para desvelar a premeditação do delito, bem assim pelo número de disparos efetuados. 5. Na cena do crime, próximo de estabelecimento comercial, com aglomeração de pessoas, inclusive mulheres e crianças. Olha só, vocês lembram que nós falamos, quando nós começamos a explicar circunstâncias judiciais, eu disse para vocês que uma das circunstâncias judiciais previstas lá no 59 é a culpabilidade. E o que é culpabilidade que eu falei para vocês? A culpabilidade do 59 não é a culpabilidade do conceito tripartido de crime. A culpabilidade do conceito tripartido de crime, vocês lembram o que é crime? Fato típico, ilícito e culpável. A culpabilidade do conceito tripartido de crime, ela... Vou voltar aqui. A culpabilidade do conceito tripartido de crime, ela diz respeito à capacidade, à punibilidade, né? À imputabilidade. Ela diz respeito à capacidade da pessoa de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. É o que consta da lei. Se refere à imputabilidade. Disse que o crime é um fato típico, ilícito e culpável. Disse que o fato é culpável quando a pessoa é imputável. Essa é a culpabilidade do conceito tripartido de crime. A culpabilidade referida aqui no número 2 não é essa. A culpabilidade referida aqui no número 2, que é a culpabilidade do artigo 59, que nós já tratamos dele em sala de aula, aí se refere à reprovabilidade. Essa culpabilidade aí é reprovabilidade. É avaliar se a conduta é mais ou menos reprovável. Errada ela já é. Se não fosse errada, a pessoa não tinha sido condenada. Só que nós temos que avaliar se a conduta é mais ou menos reprovável, para aí nós podermos aumentar a pena, considerando a maior reprovabilidade da conduta. Neste caso aqui, o que foi considerado? Olha lá, a figura sidônio, desvalor atribuído pela instância ordinária. Quem foi a instância ordinária? A instância ordinária foi o tribunal do júri. Que quem atribuiu a pena em primeiro lugar foi o tribunal do júri, lá embaixo, primeira instância. Pela instância ordinária, a culpabilidade do agente. Pois, para tanto, considerou... O que considerou para falar de que houve uma maior reprovabilidade do agente? A intensidade do dolo. Olha só, o crime não foi um crime cometido de supetão, na ânsia da raiva, né? A pessoa está possessa de raiva, foi lá e cometeu o crime, não. Foi um crime premeditado, a pessoa adquiriu a arma dias antes, então isso aumenta a reprovabilidade da conduta, demonstra frieza de quem cometeu o crime. Além disso, ele efetuou 5 disparos de arma de fogo contra a vítima, e mais, num local público onde estava cheio de pessoas, como diz nos termos aí do julgado, inclusive mulheres e crianças. Ou seja, a conduta ela é mais reprovável. Uma coisa é a pessoa, no calor do nervosismo, sacar de uma arma de fogo e atirar no outro. É errado? É errado. Tanto é que é homicídio, a pessoa vai condenada. Mas uma coisa diferente é a pessoa ser uma pessoa fria, dias antes compra uma arma, é mais reprovável. É reprovável a pessoa matar o outro num local isolado, onde não tem ninguém? É reprovável. Tanto reprovável que é crime, e ela vai responder pelo homicídio. Porém, é mais reprovável ela efetuar isso num lugar público, onde tem um monte de gente. Daí porque, valendo-se desta culpabilidade no sentido de reprovabilidade, a pena foi aumentada sob esse fundamento. Maior culpabilidade, maior reprovabilidade, a pena foi aumentada. Beleza? Número 3. A dificuldade imposta à defesa da vítima foi considerada em momento apartado. Evidentemente,
na valoração das circunstâncias sobre as quais ocorreu a infração penal. De fato, o elemento surpresa e os disparos efetuados contra as costas do ofendido, quando este tentava se esquivar de agressão injusta, constituem razões idôneas para embrasar o plus de gravidade atribuído ao crime concretamente considerado, não refletindo absolutamente reprodução indevida dos motivos da censura lançada sobre a culpabilidade do agente. Nós já vimos aí, nós já visualizamos de antemão que o mesmo Pelementa, que o STJ, o julgador aqui, ele já está indicando na ementa que não ocorreu bis in idem quando foi considerado a culpabilidade no número 2, que nós acabamos de fazer referência, e foi considerado a circunstância que dificultou a defesa do ofendido, com um tiro dado pelas costas. Nós tivemos um duplo aumento de pena e não temos bis in idem. Por que nós não temos bis in idem? Porque os fundamentos são diferentes. Um fundamento é a maior culpabilidade, mais uma vez, culpabilidade no sentido de reprovabilidade. Disparo foi feito de maneira fria, disparo em local público, vários disparos. O outro é fundamento diferente. Qual é o outro fundamento? É ter se valido de recurso que dificultou a defesa do ofendido. Qual foi esse recurso? Efetuar os disparos pelas costas. Fundamentos diferentes que foram levados em consideração para aumentar a pena. Cada qual foi utilizado para aumentar a pena um pouco. Então, nós não temos bis in idem. Fundamentos diferentes. Número 4. A reprovação das consequências do crime encontra-se alinhada na jurisprudência desta Corte Superior, porquanto focada na morte precoce da vítima, pai de família e responsável pela subsistência de 4 filhos, tendo todos de terna idade, crianças, inclusive um deles com apenas 3 anos de idade à época do fato. Vejam vocês, na ementa aí, nós já estamos vislumbrando o terceiro fundamento de exasperação da pena. O terceiro fundamento, qual foi esse terceiro fundamento? As consequências do crime. Primeiro, culpabilidade. Segundo, circunstâncias. E quando se fala em circunstâncias, está se falando do fato de ter sido os disparos efetuados pelas costas. Terceiro, consequências do crime. Aqui no caso, eu havia inclusive citado esse exemplo para vocês em sala de aula. No caso aqui, a vítima era pai de 4 filhos, todas crianças, uma com 3 anos de idade. As consequências, como eu disse para vocês em sala de aula, são muito piores. Uma coisa é assassinar uma pessoa. Uma coisa é você assassinar uma pessoa que não possua filhos, seja casado, seja uma pessoa sozinha. Outra coisa é você assassinar uma pessoa que tenha filhos pequenos. As consequências são muito piores. Daí o porquê há fundamento também do aumento de pena em razão das consequências do crime. E mais uma vez, vocês vejam aí no número 4, consta o termo precedentes. Toda vez que contar o termo precedentes, como eu disse para vocês, quer dizer que o Superior Tribunal de Justiça possui outros julgados neste mesmo sentido. Em especial nesse aspecto aí da exasperação, do aumento de pena em razão das consequências do crime. 5. Justificada a exasperação da pena base sem qualquer violação ao princípio do bis in idem. Está correta a exasperação da pena base
não tendo ocorrido violação do princípio do bis in, não tendo havido violação ao princípio do no bis in idem. Não consideração de duas circunstâncias, mais de uma mesma circunstância mais de uma vez. Não houve porque, acabei de falar para vocês, foram 3 aumentos, 3 fundamentos distintos. Beleza? Erro de execução, terceira pessoa atingida por um dos disparos de arma de fogo efetuados contra quem se pretendia ofender. Concurso formal, causa de aumento. Nos termos do artigo 70 e 73, segunda parte, do Código Penal, quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, além de alcançar a pessoa que pretendia ofender, também atinge pessoa adversa, aplica-se a regra do concurso formal de crimes, agravo regimental desprovido. Então, vejam, além da pessoa pretendida, e com relação à pessoa pretendida, nós tivemos as agravantes ali do motivo fútil, vocês viram lá em cima, nós temos a qualificadora do motivo fútil, e o recurso que dificultou a defesa da vítima saiu lá da qualificadora e foi transplantada para cálculo da pena base. Foi considerado, então, na pena base circunstâncias do crime, entendido aí a utilização de recurso que dificultou a defesa do ofendido. Foi considerada a culpabilidade. Na culpabilidade, nós entendemos aí a maior reprovabilidade, disparos efetuados em local público, intensidade do dolo, e como terceiro fundamento para aumentar a pena base, foi considerado as consequências do crime, a vítima, pai de família. Só que além dessas 3 circunstâncias com relação, além de se tratar de um motivo fútil, daí porque é um homicídio qualificado, e além das 3 circunstâncias consideradas para o aumento da pena base, neste evento, lembra que era um local público, onde tinha muita gente, foi atingida uma terceira pessoa. Além da vítima que pretendia matar e foi morta, foi atingida uma terceira pessoa. Em razão de ter sido atingida essa terceira pessoa, por erro de execução, vocês lembram lá? O erro de execução, quando você tem, no erro de execução, você tem uma só conduta, e com a sua conduta você pode realizar, conseguir concretizar o crime pretendido, e por erro comete também outro delito. Neste caso, como estabelece lá a lei, se aplica a regra do concurso formal. Você responde pelo delito pretendido com um aumento de pena. Aqui, no caso, a pessoa cometeu o homicídio contra quem ele queria, e, além disso, foi atingida uma terceira pessoa. Em razão dessa terceira pessoa atingida por erro de execução, nós vamos ter um aumento de pena, nós vamos ter a aplicação da regra do concurso formal. Vocês lembram? Concurso material, as penas são somadas, concurso formal, a pena é aumentada. Então, esta é a ementa, gente, do julgado. Essa é a primeira parte, onde traz um resumo do julgado. Como eu disse para vocês, quando a gente faz pesquisas na internet, num primeiro momento a gente vê apenas a ementa. Se você tiver interesse, aí você pede para abrir a íntegra do julgado, e é o que nós vamos ver aqui hoje. Segunda parte do julgado, acórdão. Acórdão é como decidiram os ministros. É um julgado do Superior Tribunal de Justiça, como disse para vocês, os juízes que compõem o Superior Tribunal de Justiça são chamados de ministros. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, uma das turmas lá, no caso foi julgado pela 5ª turma, na conformidade com os votos e das notas gráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. O recurso, o agravo regimental, que foi um agravo regimental de um recurso especial, o agravo regimental não foi dado provimento a ele. Ele foi indeferido, o recurso foi indeferido. Não foi dado provimento. Os ministros, e você vê que o julgamento foi por unanimidade, ou seja,
todos os desembargadores votaram, perdão, todos os ministros votaram no mesmo sentido, votaram no sentido de indeferir o julgado. Os senhores ministros Reinaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Pacionic, Félix Fischer votaram com o ministro relator. Quem é o ministro relator? Jorge Mussi. Então, nós temos aí nessa quinta turma 5 ministros. O Reinaldo, o Ribeiro Dantas, o Joel Ilan, o Félix Fischer e o Jorge Mussi. 5 ministros. Via de regra, nos tribunais de justiça, que é a segunda instância da justiça estadual, nós temos turmas formadas por três desembargadores. Aqui no Superior Tribunal de Justiça, nós temos, as turmas são formadas por 5 ministros. Então, primeira parte, ementa, que é um resumo. Segunda parte é um acórdão, como diz como os ministros votaram. Aqui, neste caso, vocês vão ver no julgado que só tem o voto do Jorge Mussi. O Jorge Mussi, ele fez o relatório e votou. Ele, necessariamente, o relator sempre tem que votar. Neste caso aqui, o julgamento foi unânime. Então, todo mundo concordou com ele. E não só concordaram com ele, mas concordaram com os fundamentos expostos por ele. Então, ninguém votou. Simplesmente, quer dizer, votou, entre aspas, né? Porque simplesmente votaram com o relator. Ninguém expôs o seu próprio voto. Todo mundo pegou carona no voto do Jorge Mussi. Vocês vão ver que no julgado nós temos um voto só. Os demais votaram com ele. Nada impedia que o julgamento, mesmo sendo unânime, tivesse mais de um voto. Bastava algum dos outros ministros aí também concordar com ele, com o Jorge Mussi, porém por fundamentos diferentes, e expor esses fundamentos. Nada impedia que isso fosse feito. Só que aqui no caso, nós tivemos, todo mundo votou com ele, votou pelo improvimento do agravo, e além disso, concordou com os fundamentos dele. Se o julgado fosse um julgado não unânime, o que nós teríamos? Nós teríamos os votos, teria que necessariamente ter o voto aqui, no mínimo, um voto favorável e um voto contra, nós precisaremos. Porque aí nós poderíamos ter os ministros que concordam com o voto favorável, votariam com o relator, sendo o relator favorável ao recurso, e os que votam de maneira contrária ao recurso poderiam votar de acordo com o voto negativo apresentado. Então, precisaríamos de pelo menos 2 votos. Como aqui o julgamento foi unânime, nós temos apenas o voto do relator e todos os demais concordaram com eles, não só por negar provimento ao agravo regimental, como também concordaram com os fundamentos dele. Por isso que só tem um voto. Vamos lá. Relatório. Eu disse para vocês que compete ao relator não só fazer o relatório do processo, como também expor o seu voto. Pelo menos ele tem que votar. Os demais podem acompanhá-lo, mas pelo menos ele tem que expor o seu voto. Foi o que aconteceu aqui. Relatório. Excelentíssimo senhor ministro Jorge Mussi. Trata-se de agravo regimental interposto por José Jerônimo de Lima contra a decisão desta relatoria, ESTJ, folhas 644 e 647. Vejam vocês, foi um agravo regimental interposto, como consta aí, contra a decisão dessa relatoria. Quando fala em folhas 644 e 647, são as folhas onde no processo se situam a decisão que está sendo atacada. A decisão atacada foi uma decisão de um recurso especial, tanto é que consta aí contra a decisão dessa relatoria, ou seja, esse relator
já decidiu num primeiro momento num recurso especial, só que a parte insatisfeita com o resultado deste recurso especial entrou com um agravo regimental contra o recurso especial. E, novamente, competiu a mesma turma, com o mesmo relator, analisar este novo recurso. Só que quando você entra com agravo regimental, os fundamentos são outros. Trata-se de agravo regimental interposto por José Jerônimo de Lima contra a decisão desta relatoria, que negou o provimento ao recurso especial, mantendo o apenamento determinado pela instância ordinária ao réu pela prática de crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4, combinado com 70 e 73, todos do Código Penal. Homicídio duplamente qualificado, tendo ainda havido um erro de execução, e em função disso foi aplicado o concurso formal, 70 e 73. Vejam vocês que o recurso, conforme consta aí, o recurso especial foi improvido. O recurso especial que o réu entrou no primeiro momento, não foi dado provimento a ele. Em função disso que o réu recorreu e entrou com um agravo regimental, interpôs um agravo regimental contra o indeferimento do recurso especial. Alega o agravante que a decisão monocrática deixou de analisar o verdadeiro fundamento do recurso especial, qual seja a existência do indevido bis in idem, nos motivos apresentados pela instância ordinária, para valorar de modo negativo a culpabilidade e a qualificadora do inciso 4 do parágrafo 2º do artigo 121, recurso que dificultou a defesa da vítima, incluída entre as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Estatuto Repressivo, durante a primeira fase da dosimetria da pena. Afirma que ambos os vetores foram reprovados pelas mesmas razões. O primeiro dos fundamentos aqui, então, do recorrente, que aqui no caso é agravante, se trata de um agravo. Primeira alegação dele, houve bis in idem porque se considerou o recurso que dificultou a defesa da vítima, tanto no primeiro momento, essa é a alegação do recorrente. Considerou-se o recurso que dificultou a defesa da vítima, tanto para qualificar o crime, quanto para aumentar a pena quando do primeiro cálculo do artigo 59. É isso que está sendo alegado pelo agravante. Houve bis in idem, houve indevido bis in idem, porque se considerou duas vezes o recurso que dificultou a defesa da vítima. Se considerou ele para qualificar o crime e se considerou ele para aumentar a pena quando se considerou ele no primeiro momento para qualificar o crime e se considerou ele num segundo momento para exasperar a pena, aumentar a pena. Também sustenta, aqui agora nós temos as alegações do recorrente, nós temos as alegações do agravante. A primeira alegação é esta, a segunda alegação também sustenta que a motivação utilizada para fazer incidir ao caso concreto a regra do artigo 73, parte final, concurso formal decorrente de erro de execução, apenas replica os fundamentos empregados na valoração negativa da culpabilidade, materializando, assim, violação ao princípio do no bis in idem. Da mesma forma, está se falando que a outra alegação é que também incorreu em bis in idem na hora de apenação, porque se considerou duas vezes, tanto para a vítima pretendida quanto para a vítima não pretendida, se considerou duas vezes as mesmas circunstâncias para aumentar a pena. Por fim, entende como inidôneo a justificativa agregada ao juízo de desvalor lançado sobre as consequências do crime, novamente por configurar inaceitável bis in idem, no ponto que argumenta que o desaparecimento de qualquer pessoa pela morte, ainda que casado, com filhos ou arrimo de família, configura circunstância inerente ao crime de homicídio, não podendo, por isso, resultar em exasperação da pena respectiva.
Então, vejam, o terceiro fundamento de bis in idem aqui alegado pelo agravante é que se a pessoa cometeu um homicídio, é óbvio que ela sumiu, né? Quando se comete um homicídio, é óbvio que a pessoa desaparece, né? A pessoa não mais existe nesse nosso plano terreno aqui. Então, a alegação do agravante é: não se pode considerar duas vezes o, entre aspas, desaparecimento da pessoa, num primeiro momento, para ser atribuído a mim um crime de homicídio. Foi atribuído a mim um crime de homicídio por quê? Porque eu matei alguém. Eu fiz com que alguém desaparecesse do plano terreno. Eu não posso, num segundo momento, ter a minha pena aumentada em função de que esse desaparecimento gerou consequências para outras pessoas. No entender alegado aqui, no fundamento alegado pelo agravante, nós temos a consideração, o desaparecimento, e utilizaremos esse termo conforme consta aí do julgado. Esse desaparecimento está sendo considerado duas vezes. Está sendo considerado para eu responder pelo crime e está sendo considerado para aumentar a pena. Eu já estou respondendo por homicídio. Tanto é que vocês vejam que o tempo todo não se está pedindo absolvição aqui, se está pedindo redução de pena. Eu já estou sendo condenado por ter desaparecido com uma pessoa, estou sendo condenado por ter matado alguém. Como é que eu vou ter minha pena aumentada novamente porque essa pessoa desapareceu, pelo fato dela ter filhos, pelo fato dela ter esposa? Não. Demais disso, defende que a decisão monocrática incorreu em reformácio impégios, pois, a despeito da ausência de recurso da acusação, teria acrescentado motivação inédita à reprovação das consequências do delito, quando atribuiu ao ofendido a qualidade de arrimo de família. Olha só, gente. Existe um princípio, quando se estuda recursos, que é o seguinte: não pode ocorrer, na análise recursal, não pode ocorrer o que se chama de reformácio impégios. O que é reformácio impégios? Se apenas a defesa recorre, a situação nunca pode piorar. Se eu fui condenado, peguei uma pena de 10 anos, se somente eu recorro, se a acusação não recorre, o tribunal, a segunda instância, ele não vai poder passar minha pena para 12, para 11. Ele pode melhorar a minha situação, piorar jamais. É proibido a reforma em prejuízo. É proibido a reforma em prejuízo quando só eu recorro. Se a acusação recorrer, não. Se a acusação recorrer, minha situação pode piorar. Vocês lembram lá da condenação que teve o Lula lá? O Moro condenou a uma determinada pena, o Ministério Público Federal recorreu e o Tribunal Regional Federal aumentou a pena dele. Se só o Lula tivesse recorrido, a pena não poderia ter sido aumentada. A pena foi aumentada porque houve recurso da acusação. E o que então que se está alegando aqui, ou a última alegação apresentada pelo recorrente, pelo agravante? Ele está falando que houve reformácio impégios na decisão do recurso especial. Por que houve reformácio impégios? Por que houve reforma em prejuízo? Porque o juiz de primeira instância, o tribunal do júri e o tribunal de justiça haviam considerado apenas, no que diz respeito ao critério consequência do crime, havia considerado apenas que a vítima, que ela possuía filhos menores e que era casada e possuía filhos menores, ponto. Quando o Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial,
analisou a questão, ela não só levou em consideração o fato de que a pessoa era casada e tinha filhos menores, não. Levou em consideração o fato de que a pessoa era casada, tinha filhos menores e era arrimo de família. Ou seja, era responsável pelo sustento da família. Nada impede que ele fosse pai de família, tivesse vários filhos, mas quem trabalhasse em casa fosse a mulher. E ele simplesmente tinha ali os filhos, tinha uma relação muito boa com os filhos dependiam dele emocionalmente, né? Tinha aquele apego próprio de família, mas não dependiam dele financeiramente. É perfeitamente possível. Aqui no caso, quando o recorrente, no agravo regimental, ele fala que houve reformácio impérgios, porque o recurso foi apenas dele, e mesmo sendo o recurso apenas dele, quando o Superior Tribunal de Justiça analisou o recurso especial que ele havia interposto antes, o Superior Tribunal de Justiça, ele não só considerou o fato da pessoa ter muitos filhos, como considerou ainda o fato da pessoa ser arrimo de família. E isso piorou a situação do réu. Não poderia ter piorado, porque ele foi o único a recorrer. Beleza? Então, esses são os 4 fundamentos do recurso apresentado pelo recorrente. São os 4 fundamentos. E fecha-se o relatório. Esse é o relatório. Vamos aí agora para o voto do ministro. Ministro Jorge Mussi. Os elementos existentes nos autos reportam, agora nós estamos já diante do voto dele. Os elementos existentes nos autos reportam que José Jerônimo de Lima foi condenado pela prática da conduta descrita no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 2, homicídio duplamente qualificado, na forma do artigo 73, todo do Código Penal. Houve homicídio qualificado e houve erro de execução, uma terceira pessoa foi atingida. Foi condenado a pena de 14 anos e 7 meses de reclusão em regime inicialmente fechado. Foi condenado, assim, no Tribunal de Justiça. Mantida a sentença em sede de apelação da defesa, STJ, folhas 529 e 540, no ponto referente à dosimetria da pena, restou consignado pelo Tribunal de Origem que a sanção foi devidamente quantificada. Então, nós tivemos o recurso, no recurso especial analisado, concluiu-se, e aí quando é feito referência assim, folhas tais a tais, está se fazendo referência aonde se encontra dentro do processo, aonde se encontra a decisão. Está se reafirmando que no julgamento, no ponto referente à dosimetria da pena, restou configurado pelo Tribunal de Origem que a sanção foi devidamente quantificada, ou seja, o tribunal reconheceu que a pena aplicada pelo tribunal do júri, o primeiro julgamento foi pelo tribunal do júri, o tribunal reconheceu que a pena aplicada pelo tribunal do júri estava correta. Qual pena? 14 anos e 7 meses. Inicialmente, reconheceu-se a possibilidade de se utilizar uma das qualificadoras como circunstância judicial negativa. Lembra que é aquilo que eu disse para vocês? Nós temos 2 qualificadoras. Uma é considerada para efeito de ser tratada como qualificadora, para que nós possamos partir da pena inicial de um crime qualificado. No caso de homicídio, ao invés da gente partir com os cálculos de 6, nós partimos de 12 anos. E a outra qualificadora é utilizada para fins de avaliação negativa de circunstâncias judiciais. Olha lá, tratando-se, e faz referência ao julgado. Ela está fazendo menção aqui à decisão anterior. Tratando-se de crime duplamente qualificado, uma das qualificadoras foi corretamente utilizada como integrativa do tipo penal, partindo da pena base daquela prevista nas hipóteses do parágrafo 2º do 121,
como eu disse para vocês, 12 anos, e a outra, conforme expressamente destacado na sentença recorrida, foi considerada como circunstância judicial desfavorável, nos termos do artigo 59, o que se afigura correto e fica mantido, como, aliás, bem destaca a mesma doutrina de Guilherme Souza Nutti, utilizada nas razões recursais. Vejam que há aqui, então, uma reafirmação dessa possibilidade de se utilizar uma qualificadora como circunstância judicial negativa e a outra para fins de tipificação. Desse excerto, verifica-se que o entendimento prolatado encontra-se em harmonia com a jurisprudência dessa Corte Superior, no sentido de ser admissível, quando reconhecida a incidência de duas qualificadoras, que uma delas seja utilizada para tipificar a conduta qualificada e a outra para fins de exasperação de pena base. Nesse sentido, confiram os seguintes precedentes. Não vou nem ler esses precedentes, não. Vocês lembram que lá em cima, quando a gente falou de ementa, tinha precedentes, precedentes, precedentes? Eis aqui no voto do ministro estes precedentes. Quando se fala em precedentes, eu disse para vocês que se está se referindo a outros julgados em que foi adotado o mesmo entendimento. Nós temos esse primeiro precedente aí, que se inicia com penal e processo penal. Vocês vão lá no final, vão ver que também é um agravo regimental em recurso especial. No segundo precedente, que também inicia com penal e processo penal, vocês vão ver, olha lá, o primeiro é um agravo regimental no recurso especial proveniente do estado do Paraná. O segundo é um habeas corpus, aqui não é um agravo regimental, é um habeas corpus, também proveniente do Distrito Federal. E aí vejam vocês que o julgado anterior, o ministro que funcionou como relator foi o Reinaldo Soares, também da quinta turma. Neste julgado aqui, o Reinaldo é apenas votante, neste julgado que nós estamos analisando agora. Nesse outro julgado aqui citado como precedente, o Reinaldo foi relator. O segundo julgado indicado, que é este aqui, vocês estão vendo que é um habeas corpus, este proveniente do Distrito Federal. O ministro relator foi o Nef Cordeiro, é um ministro de outra turma, da sexta turma. O julgado anterior, o julgado também é da quinta turma, por isso tem um dos ministros, o ministro que lá funcionou como relator é um dos ministros que neste aqui atua como votante. Então, a primeira circunstância, o tribunal já falou que está errado o recorrente, que pode-se sim considerar uma qualificadora para agravar e a outra qualificadora, uma qualificadora para efetivamente qualificar o crime e a outra qualificadora para fins de aumento de pena, considerando como circunstância judicial negativa. Essa questão o tribunal já se manifestou, como diz a música, tá ok. Vamos lá para a segunda. No que se refere aos motivos empregados para a valoração negativa da culpabilidade e a qualificadora do inciso 4 do parágrafo 2º do 121, como circunstância do crime, não se verifica o alegado bis in idem. Com efeito, a sentença penal condenatória, confirmada integralmente pelo tribunal de origem, colhe-se os seguintes excertos a título de dosimetria da pena. O que se extrai de lá? O que se extrai do... Vamos aqui. O que se extrai do tribunal? Da análise das chamadas circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade do réu, as circunstâncias e consequências do delito, fixo a pena base em patamar acima do mínimo. E olha lá, o dolo do réu deve ser considerado intenso, em poder de arma de fogo,
adquirida dias antes do crime, dirigiu-se o réu ao local de trabalho da vítima, José Ayrton Costa, e, após abordá-la e com ela discutir, efetuou 5 disparos, atingindo-o pelas costas. Os tiros foram desfechados em frente a um bar lotado de pessoas, dentre elas mulheres e crianças. Por sorte, foi atingida apenas a vítima Janice de Jesus Oliveira. Essa é a vítima que foi atingida em erro de execução. A qualificadora do motivo fútil tipifica o delito e não será considerada como fundamento para a majoração da pena. É o que disse para vocês. Essa qualificadora foi considerada para tipificação, para ser partido mínimo de 12. Deve ser considerada como circunstância judicial desfavorável a segunda qualificadora reconhecida pelos jurados. Qual a segunda? Motivo fútil. A vítima foi surpreendida pelo réu armado nas proximidades do seu local de trabalho, foi atingida, motivo fútil não, recurso que dificultou a defesa da vítima. Foi atingida, essa é a segunda qualificadora, foi atingida por 3 disparos pelas costas enquanto tentava fugir. Então, o que poderia ser como qualificadora migrou para ser considerado como circunstância judicial. Circunstância judicial desfavorável. Em relação às consequências do crime, há de ser considerado que o réu, com a sua conduta, deixou órfãos de pai 4 crianças, uma delas com apenas 3 anos de idade. Essa criança, segundo o depoimento da mãe, testemunha Doriana Carneiro de Farias, sente muita falta do pai, pois a vítima era muito presente em sua criação. Diante dessas circunstâncias, fixo a pena base em patamar acima do mínimo em 15 anos de reclusão. Então, consideradas primeiro, por se tratar de crime doloso contra a vida, partiu-se de 12 anos. Consideradas estas circunstâncias, consequências do crime, considerado as circunstâncias de cometimento e as circunstâncias de cometimento do delito, ou seja, a intensidade do dolo, o fato de ter sido efetuado disparos em local público, considerando essas 2 circunstâncias, aumentou-se a pena partiu-se com a análise das circunstâncias judiciais, chegou-se à pena de 15 anos. Chegou-se à pena de 15 anos, na primeira operação matemática. O réu confessou a prática do delito, pelo que sua pena será diminuída de 1/6, resultando 12 anos e 6 meses. Vejam vocês que não se está questionando se o réu é ou não é responsável pelo cometimento do crime. O que se está questionando é a pena, tanto é que ele confessou o cometimento do crime. E, em função disso, ele teve a pena reduzida de 1/6, resultando 12 anos e 6 meses. Ausentes outras circunstâncias atenuantes ou circunstâncias agravantes. Então, nesse segundo momento de cálculo, de circunstâncias agravantes e atenuantes, não se chegou, não estava presente mais nenhuma, apenas a confissão do réu, que é uma circunstância atenuante. Em função dela, se reduziu a pena de 15 anos em 1/6 e se caiu para 12 anos e 6 meses. Na sequência, o reconhecimento da ocorrência do erro de execução, tendo sido atingida a vítima Janice de Jesus Oliveira, leva à aplicação do quanto previsto nos artigos 73 e 70 do Código Penal. A pena aplicada será aumentada em 1/6, considerando o número de vítimas atingidas. Lembra lá que quando nós temos erro de execução, se aplica sendo atingida a vítima pretendida e outra, nós aplicamos a regra do concurso formal. No concurso formal, as penas não são somadas, a pena é aumentada. E se vocês se lembram, o aumento é de 1/6 à metade. Aqui, no caso, o aumento foi só de 1/6. O aumento foi só de 1/6 e, em decorrência deste aumento de 1/6, a pena resultou, pena final de 14 anos e 7 meses de reclusão. Beleza? Então, esse aqui é o julgamento, esse aqui foi o caminho trilhado pelo tribunal, pela instância inferior, para se chegar
aos 14 anos e 7 meses. Como visto, em relação ao desvalor atribuído à culpabilidade do agente, o juízo de primeiro grau considerou a elevada intensidade do dolo, marcado principalmente pela aquisição de arma de fogo dias antes do homicídio praticado, circunstância suficiente para desvelar a premeditação do delito, bem assim pelo número de disparos efetuados, 5, na cena do crime, próximo de estabelecimento comercial repleto de pessoas, inclusive mulheres e crianças. A reprovabilidade, olha aqui, está aqui, ó, culpabilidade. A reprovabilidade, o que fundamenta a maior culpabilidade no sentido de reprovabilidade, é a intensidade do dolo, a frieza, comprou a arma dias antes, e a forma como foi efetuado o crime. 5 disparos em local público, isso indica maior reprovabilidade. Por sua vez, a dificuldade imposta à defesa da vítima, que foi considerada como circunstância para a penação da pena base, a dificuldade imposta à defesa da vítima foi considerada em momento apartado, como segundo fundamento, evidentemente na valoração das circunstâncias sob as quais ocorreu a infração penal. De fato, o elemento surpresa e os disparos efetuados contra as costas do ofendido, quando este tentava se esquivar da agressão injusta, constituem razões idôneas para embasar o plus da gravidade atribuído ao crime concretamente considerado, não refletindo absolutamente reprodução indevida dos motivos de censura lançados sobre a culpabilidade do agente. A culpabilidade foi considerada para aumento de pena em razão da reprovabilidade. Qual foi o fundamento? A frieza, com aquisição de arma de fogo dias antes, efetuação de disparos em local público cheio de gente. Aqui, quando se considerou o fato dos disparos terem sido efetuados pelas costas, o acréscimo da pena aqui levou-se em consideração as circunstâncias do cometimento do crime. Fundamentos diferentes, um culpabilidade, outro circunstâncias. No que se refere às consequências do crime, vale salientar que a valoração negativa do primeiro grau de jurisdição levou em conta o fato da vítima ser pai de família. E foi isso realmente que ocorreu. O tribunal de origem, anuindo ao trabalho dosimétrico estabelecido na sentença condenatória, ainda acrescentou, no segundo momento de análise, o tribunal de origem, no julgamento de origem, o julgamento do recurso especial. Ainda que assim não fosse, não se pode ter, quanto às consequências do crime, de específico, porque estaria isso embutido na própria consequência do tipo penal, a mesma mensuração de uma vítima sem filhos ou com filhos maiores e capazes, com a de uma vítima que é pai de lactantes, filhos pequenos ou adolescentes, fase em que a figura paterna representativa de segurança e sustento é imprescindível. Vejam vocês que nós temos aqui um acréscimo na fundamentação. Nós tivemos um acréscimo na fundamentação. Com efeito, além de concretamente demonstrada a consequência negativa do crime, importa consignar a sintonia entre o quanto decidido e a jurisprudência desta Corte Superior com relação ao tema. Não vou nem entrar aqui no mérito, mas isso aqui são também precedentes que foram citados na ementa lá em cima. E aí nós temos como precedentes um habeas corpus, vejam vocês lá ao final, é um habeas corpus proveniente do Estado de Santa Catarina, um habeas corpus no Superior, foi analisado no Superior Tribunal de Justiça, também pela quinta turma, o relator era o Ribeiro Dantas, que aqui funciona apenas como votante. O segundo precedente vamos ver, o segundo precedente é um agravo em recurso especial também da quinta turma, e funcionou como relator o ministro José Oilan Paciornik, que nesse julgado que estamos analisando é apenas votante. E o terceiro precedente indicado aí é um agravo regimental em agravo de instrumento, olha só, uma outra modalidade de recurso. Esse não foi da quinta turma, foi da sexta turma, proveniente do Estado de São Paulo,
quem foi o relator foi o ministro Rogério Chieti Cruz. Não fosse bastante, importa salientar que jamais houve acréscimo de motivação capaz de acarretar reformácio impégios ao recorrente. A conclusão de que o ofendido era arrimo de família é decorrência natural e insofismável do que constatou na dosimetria penal concretizada, ainda no primeiro grau de jurisdição, quando se destacou o fato de que a vítima deixou 4 filhos, todos de terna idade, crianças, inclusive um deles com apenas 3 anos de idade. Ora, nos termos do artigo 229 da Constituição Federal, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, sendo desprovido de sentido o pensamento de que a falta de qualquer deles, por razão precoce e injusta, não possa qualificar aspecto exorbitante do tipo penal do artigo 121. O que foi dito aqui? Não houve reformácio impégios, por mais que tenha, no julgamento pelo tribunal, tenha se considerado não só a circunstância da pessoa possuir vários filhos, da vítima possuir vários filhos menores, criança, lactante. Não considerou-se não apenas o fato de possuir filhos, como também considerou-se a circunstância dele ser arrimo de família, ou seja, ser o responsável por trazer o sustento da família. Por que se fala aqui no julgado que não houve reformácio impérios? Porque por mais que se tenha levantado essa lebre no tribunal, a pena não foi aumentada em função disso, simplesmente se destacou este ponto. A pena não foi aumentada em razão dele ser arrimo de família. A pena já tinha sido aumentada em razão dele ser pai de filhos pequenos. Então não houve reforma em prejuízo. Por fim, assim como assentado no decísio impugnado, na decisão recorrida, o fato de se ter a vítima também terceira, o fato de se ter vitimado também terceira pessoa, houve erro de execução, atingiu lá a Janice, não foi utilizada como motivo na primeira fase de dosimetria da pena, mas sim como exasperação que traduziu o alívio do sentenciante por não ter havido mais vítimas, haja vista que diversos disparos foram efetuados pelo agravante próximo ao estabelecimento comercial, com aglomeração de pessoas, como se extrai do trecho. Por sorte, apenas foi atingida a vítima Janice de Jesus Oliveira. Ou seja, mais uma vez aqui está falando que não houve bis em idem, porque a circunstância de ter cometido o crime em erro de execução, a circunstância de ter sido cometido um outro crime em erro de execução, não interferiu na capitulação inicial e não interferiu nas fases de cálculo de pena. Só foi interferir por fim, só foi considerado em um único momento. Então não há que se falar em bis em idem. Não há que se falar em consideração de um mesmo fator 2 vezes para fim de apenação. Assim, não há que se falar em bis em idem na incidência de causa de aumento de pena previsto no artigo 73 do erro de execução. Portanto, considerados idôneos os fundamentos utilizados para a majoração da pena base e descaracterizada qualquer hipótese de bis in idem, não há que se falar em violação dos artigos 59, que é o do circunstâncias judiciais, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1 e 4, homicídio duplamente qualificado, e artigo 73, erro de execução. Por essas razões, nega-se provimento ao agravo regimental. Este foi o voto do ministro relator, e com ele foi acompanhado por todos os demais ministros. Olha lá, relator, ministro Jorge Mussi, foi assim que ele votou, os demais votaram com ele e concordaram com os fundamentos apresentados por ele. Está aí recorrente José Jerônimo, os advogados que o acompanharam, recorrido ao Ministério Público, certidão, certifico-se que a Igreja Turma, ao apreciar o processo em briga na sessão realizada nessa data, proferiu a seguinte decisão. A Turma, por unanimidade, negou o provimento ao agravo regimental. Senhores ministros Reinaldo Soares Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Pacionic, Félix Fischer e o ministro relator Jorge Mussi. Pois bem, gente,
O propósito aqui foi trazer para vocês uma ideia de como a gente pode fazer a análise de um julgado. Vocês vejam que, à medida que vocês forem lendo mais julgados, vocês vão vendo que não é tão complicado assim. Tem algumas macetes que facilitam o entendimento. E vocês vejam que é interessante, porque a gente está sempre revendo a matéria. No mesmo julgado aqui, nós vimos, lógico, vocês ainda não viram a matéria dos crimes em espécie. Vocês vão ver homicídio no próximo semestre. Mas vocês reviram pena, erro de execução, concurso formal, são analisados série de questões e o julgado ele é bom porque ele traz um caso concreto. Então, você se afasta da letra fria da lei, você se afasta da mera explicação doutrinária e vê como que os institutos são aplicados no caso concreto. Beleza? Algum questionamento aí? Não? Essa foi a ideia. A ideia hoje era passar esse julgado para vocês. Inclusive, nós temos, as provas já estão próximas e nós temos que passar um trabalho. Eu estava querendo passar um trabalho exatamente uma análise de julgado, para vocês fazerem. Nós podemos iniciar este trabalho amanhã, no nosso horário de aula, iniciar esse trabalho amanhã no nosso horário de aula, ou podemos efetivamente seguir com a matéria, ter aula e vocês fazerem o trabalho, destinarem a fazer o trabalho no final de semana. O que vocês preferem? Sequência na aula ou destinar a aula de amanhã para a realização desse trabalho? Como são 30 pontos de trabalho, eu estou pensando em dar esse primeiro trabalho valendo 10 pontos. Esse primeiro trabalho antes da prova. Vou fazer uma votaçãozinha rápida aí. Fim de semana, deixa o trabalho para o final de semana, vamos para a aula amanhã? Ótimo, excelente, excelente. Então amanhã eu informo o julgado, eu jogo o julgado lá no sistema para vocês fazerem uma análise e fazem a análise dele no final de semana. Tranquilo? Então aqui a gente encerra nossa aula, gente. Boa noite para vocês e até amanhã.